Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, hoje completando 2 meses de leitura e um vídeo especial trazendo novamente aqui a minha esposa. Olá, paz do Senhor. Então, novamente estou eu aqui. Parece que é só nos dias especiais, não é? Mas é um motivo de muita alegria estar aqui, não só participando desse propósito de leitura diária, porque eu também faço todos os dias, faço a minha leitura, mas também estar aqui para fazer essa leitura juntamente com vocês. Então já convido também aí um parente, um amigo, um familiar, o esposo, a esposa, os filhos, para participarem deste momento único. Toda a leitura é mais que especial porque estamos na presença de Deus, né? Ouvindo a palavra de Deus, a boca do Senhor falando aos nossos corações. Já peço a você que caiu aqui de paraquedas a fazer parte desse propósito, a caminhar junto conosco. Amém? Nós temos um propósito de todos os dias juntos, eu, você e o Espírito Santo, lermos a palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé, nossa caminhada, entendendo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, aprendendo. É uma bênção. Então, inicie o seu propósito de leitura a partir do dia 1º e grandes coisas Deus fará na sua vida. Amém? Amém. Vai ser uma bênção. Amém? E vamos, antes de mais, orarmos ao Senhor, como de costume, apresentando esta oportunidade. Amém? Minha esposa vai estar fazendo essa oração. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente para Te pedir perdão por todos os nossos pecados, pensamentos, papai. Senhor, que temos feito que não Te agradou, Pai. Enche-nos, Deus, a cada dia do Teu Santo Espírito, Deus, em nome de Jesus. Neste momento, Senhor Deus, nós convidamos a presença, Senhor, do querido e amado Espírito Santo para nos guiar e nos orientar na leitura da palavra. Deus, abre a nossa mente, nos dá um entendimento, em nome de Jesus. Sê conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje iniciaremos 2 livros novos. Na leitura passada terminamos o quê? Levítico. Sim. E Marcos. Agora vamos iniciar Números e Lucas. É uma leitura linda, hein? E já um aviso aqui, muitas pessoas ficam espantadas, números, etc. Mas é uma leitura maravilhosa que vai contar basicamente o quê? Pra gente entender aquilo que nós vamos ler. O trajeto, né, do povo de Israel pelo deserto vai ser muito complicado. As crises, a murmuração, o castigo, a repreensão, a correção de Deus com o povo até chegar ali em Moabe, que é tipo antes de entrar na Terra Prometida. É uma leitura maravilhosa, amém? E Deus vai falar novamente conosco, como tem sido todos os dias. Então abra a sua Bíblia no livro de Números e vamos iniciar a leitura no dia de hoje. Números, capítulo 1. Todos encontraram? Amém. Amém, vamos lá. A primeira contagem do povo. No 2º ano depois da saída dos israelitas do Egito, no 1º dia do 2º mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto do Sinai, na tenda sagrada. Ele disse: Você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupos de famílias e por famílias. Façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Vocês chamarão os chefes de grupo de famílias de cada tribo para ajudá-los. São estes os nomes dos homens que vão ajudar vocês. Tribo e chefe de grupo de famílias. Tribo de Ruben, Elisu, filho de Sedeur. Tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Tribo de Judá, Nazon, filho de Aminadab. Tribo de Issacar, Netanael, filho de Zuar. Tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. Tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. Tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. Tribo de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. Tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram os chefes de tribo escolhidos no meio do povo de Israel, para representar os seus grupos de famílias. Então, no dia 1º do mês 2º, Moisés e Arão, junto com esses 12 homens, reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupos de famílias e por famílias, registrando nome por nome os homens de 20 anos para cima. Assim, a contagem no deserto do Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para o serviço militar, foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de famílias e na sua família.
Começaram pela tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó. A soma total das tribos foi a seguinte: da tribo de Ruben, 46.500 homens. Da tribo de Simeão, 59.300 homens. Da tribo de Gade, 45.650. Da tribo de Judá, 74.600. Da tribo de Isacar, 54.400. Da tribo de Zebulon, 57.400. Da tribo de Efraim, 40.500. Da tribo de Manassés, 32.200. Da tribo de Benjamim, 35.400. Da tribo de Dan, 62.700. Da tribo de Asser, 41.500. Da tribo de Naphtali, 53.400. A soma total de todos os homens de 20 anos para cima que tinham idade para o serviço militar foi de 603.550. Os levitas. Mas os levitas não foram registrados com as outras tribos. Pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte: quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi. Mas ponha os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento. Farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas a desarmarão, e quando for preciso acampar de novo, eles a armarão outra vez. Quem não for levita e chegar perto da tenda deverá ser morto. Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu grupo. Mas os levitas acamparão ao redor da tenda, para guardá-la, a fim de que ninguém chegue perto, e assim eu não fique irado com o povo de Israel. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Glória a Deus! Dando continuidade, Números, capítulo 2. A ordem das tribos no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte: quando os israelitas armarem um acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada, de frente para ela. Do lado leste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem 74.600 homens, e o chefe é Nasson, filho de Aminadab. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Isacar. Esse exército tem 54.400 homens, e o chefe é Netanael, filho de Zoar. Acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon. Esse exército tem 57.400 homens, e o chefe é Eliabe, filho de Elon. O grupo de Judá, num total de 186.400 homens, marchará primeiro. Do lado sul acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Ruben. O exército de Ruben tem 46.500 homens, e o seu chefe é Elisur, filho de Sedeu. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Simeão. Esse exército tem 59.300 homens, e o chefe é Selumiel, filho de Zurisadai. Acampará com eles também o exército da tribo de Gade. Esse exército tem 45.650 homens, e o chefe é Eliasaf, filho de Deuel. O grupo de Ruben, num total de 151.450 homens, marchará em segundo lugar. Entre os primeiros dois grupos e os dois últimos, marcharão os levitas, levando a tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada um no seu lugar, seguindo a sua bandeira. Do lado oeste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Efraim. O exército de Efraim tem 40.500 homens, e o chefe é Elisama, filho de Amiúde. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Manassés. Esse exército tem 32.200 homens, e o chefe é Gamaliel, filho de Pedassur. Acampará com eles também o exército da tribo de Benjamim. Esse exército tem 35.400 homens, e o chefe é Abidã, filho de Gideoni. O grupo de Efraim, no total de 108.100 homens, marchará em terceiro lugar. Do lado norte acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Dan. O exército de Dan tem 62.700 homens, e o chefe é Aiezer, filho de Amizadai.
Ao lado deles acampará o exército da tribo de Asser. Esse exército tem 41.500 homens, e o chefe é Pagiel, filho de Ocrã. Acampará com eles também o exército da tribo de Naftali. Esse exército tem 53.400 homens, e o chefe é Aira, filho de Enã. O grupo de Dan, num total de 157.600 homens, marchará por último. O número total dos homens de Israel registrados nos exércitos, grupo por grupo, foi de 603.550. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram contados com os outros israelitas. Assim o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam cada grupo debaixo da sua própria bandeira, e cada israelita começou a marchar com o seu grupo de famílias. Glória a Deus. Glória a Deus. Como podemos observar aqui, a organização, não era de qualquer forma que o povo teria que viver ao lado ali da tenda sagrada. Amém? Amém. Vamos dar então continuidade na leitura de hoje, agora no livro de Lucas, no seu capítulo 1. Abram suas Bíblias no primeiro capítulo de Lucas. Amém? Já encontraram? E diz assim o primeiro versículo. Apresentação. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. O nascimento de João Batista é anunciado. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, sendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então, um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Pois para o Senhor Deus, ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. E levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias, e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. O nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi.
Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para a cidade que ficava na região montanhosa da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouviu você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. A canção de Maria. Então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. E ele mostra sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. O nascimento de João Batista. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz a um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: não, o nome dele vai ser João. Então disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois de fato o poder do Senhor estava com ele. A profecia de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo.
para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, e irá adiante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Glória a Deus. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz. E do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Amém, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta leitura maravilhosa, né? Louva a Deus pela sua vida. Vamos nos manter firmes, 2 meses já de leitura. Glória a E Deus. daqui um pouquinho teremos lido toda a Bíblia, nos alimentando, adquirindo o hábito da leitura. E depois, consequentemente, teremos mais, digamos assim, o costume para fazer meditações mais profundas e nos alimentar cada dia mais da palavra do Senhor. Amém? Minha esposa vai orar novamente por esta leitura no dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, Sim, Deus. ainda na Tua presença, queremos Te agradecer, Senhor, por este momento de leitura, Senhor, de meditação na Tua palavra. Senhor, nós queremos Te agradecer, Sim, pois até Pai. aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça para continuar, Senhor Deus, Te buscando, através, Senhor Deus, desse propósito diário. Continua, Senhor Deus, nos fortalecendo, Senhor, para que nós possamos continuar Te buscando a cada dia das nossas vidas, que a Tua misericórdia sejam sempre renovadas. Alcança, Senhor Deus, através dessa leitura, através desse canal, novas almas, Senhor Deus, pessoas, aqueles que estão, Senhor Deus, fracos, fortalece, Senhor, traz de volta a Tua presença. Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos Teus filhos que estão nesse propósito desde o início, Sim, Pai, meu em nome Deus. de Jesus. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Glória Glória a a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Iniciando agora o 3º mês do nosso propósito, que o Senhor continue conosco, fortalecendo a nossa caminhada. Amém. Já sabe, convide um parente, um familiar, porque a palavra de Deus é essencial para as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.